O título da mensagem é Estamos em Guerra. Aleluia. Então por isso que eu já vou falando. Já vão orando e intercedendo aí. Porque nós vamos falar sobre guerra. E não é a guerra do Irã contra Jerusalém. Tá? É a guerra que nós estamos todos os dias de nossa vida. E eu já vou ser direto com você. Tá? O campo de batalha, ele está sempre ativo. Tá? A nossa guerra espiritual, ela está sempre ativa. Para a gente começar, eu já quero abrir aqui Efésios, capítulo 6. Se vocês quiserem acompanhar na Bíblia de vocês, pode acompanhar. Mas se vocês quiserem prestar atenção na leitura que eu vou fazer, porque a leitura que eu vou fazer é de uma versão bem diferente. Tá? É da versão chamada A Mensagem. Então a gente vai ler do versículo 10 até o 18. Tá? De Efésios 6, na versão A Mensagem. Veja que interessante o que essa versão traz, a maneira que ela escreve esse texto. Ela diz assim, ó, para encerrar, lembram que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês. Armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no fim de semana, uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. Estejam preparados. Vocês lutam contra algo muito maior que vocês. Aceitem toda a ajuda que puderem, toda a arma que Deus providenciou, para que no fim da batalha vocês ainda estejam de pé. Verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais que palavras. Aprendam a utilizá-las. Tá? Vocês vão precisar delas a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nesta luta incessante. Orem o tempo todo e com fé. Orem pelos irmãos na fé. Mantenham os olhos abertos. Encorajem-se mutuamente para que ninguém venha a cair ou vacilar. Veja que interessante a versão, de Efésios 6 na mensagem. Verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais que palavras. As versões tradicionais trazem como uma armadura de Deus para nós usarmos. E às vezes nós vamos tão para a alegoria da armadura que a gente acaba esquecendo das palavras e o significado disso. E digo mais, de nos apoderarmos do que a palavra está querendo nos dizer. Então, meus queridos, a mensagem dessa noite, cujo tema eu já disse, estamos em guerra, é uma verdade. Nós estamos em constante luta. E a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne, mas sim é contra poderes e potestades no reino, na questão espiritual. Nós somos seres espirituais. Então, meus queridos, não existe trégua nessa guerra. Não existe pausa, não existe cessar fogo, não existe bandeirinha branca hasteada. O inimigo, ele não tira folga. Não tira folga. E isso vai acontecer até o dia que Jesus voltar para nós. O que eu disse na oração no começo do culto é que nós não sabemos qual é o nosso dia com a nossa hora. Por isso nós temos que viver sempre de prontidão. Eu sofri um acidente há muitos anos atrás. E meus queridos, eu tive uma experiência de pós-morte. Eu tive uma experiência que eu estava indo. Mas eu clamei ao Senhor e disse, Senhor, eu preciso levar Jesus a outras pessoas. Eu tinha recém conhecido quem era Jesus. E ali eu tinha entregue a minha vida para Ele. E o Senhor estava me recolhendo. Mas eu disse, Senhor, eu preciso falar disso para outras pessoas. E nessa experiência Deus voltou. Me fez voltar para essa terra. E até então eu tenho tido estado de guerra. E às vezes nós pensamos, meu Deus, a luta está grande. Então, o inimigo, ele não tira folga. E olha só, ele estuda seus padrões. O inimigo, ele é astuto. Por isso que são as astutas ciladas do inimigo. O inimigo, ele é sujo. O inimigo, ele tem tempo. Ele fica à espera. Ele fica esperando você cair. Ele fica ali à espreita. Para o quê? Para ver um ponto fraco, para ver uma situação, para te atacar. O inimigo, ele fica ali, ele tem tempo, ele não tira folga.
Ele não trabalha de segunda a sexta, e sábado e domingo ele está de boa, não. É 24 horas por dia, buscando, andando ao nosso redor, buscando a quem ele pode tragar, quem ele pode matar, quem ele pode destruir. Então o inimigo, ele não tira folga. Grave isso. Não pense que a guerra, porque de repente você está bem no trabalho, porque você está bem financeiramente, que a guerra acabou. Às vezes a gente acha que a nossa guerra só é quando a gente está passando por alguma situação, problema. Não, é em todo o tempo. Nós não podemos vacilar, nós não podemos achar que está tudo bem. Quando a gente abaixa a guarda, o inimigo vem. E ele ataca em lugares, em situações que a gente já achou que já tinha vencido. Mas ele vai lá e ataca. Aí você venceu numa área, aí você desarmou em outra. Ele vai lá e ataca. Porque você baixou a guarda. É uma guerra. Se é uma guerra, a gente tem que aprender de guerra. Né? Ele estuda seus padrões, observa seus movimentos e procura brechas. Ele pega uma das armas mais letais dele, que é a distração. É o que está acontecendo hoje, né? Através de tanta tecnologia, distração. Nós passamos mais tempo, às vezes, rodando fit, rodando uma internet, numa televisão, do que na palavra, do que em oração, do que em guerrear. A igreja está perdendo a sua essência, as pessoas de oração, de busca, porque o inimigo está trazendo distração, mais canais. Eu falei para minha esposa, amor, acho que estou querendo cancelar todas as assinaturas de TV e sair um pouco da TV, e mais para a leitura do livro, e mais para a oração. Isso é comigo. Aí cada um examina-se a si mesmo. Nem sempre é um grande ataque que derruba as pessoas. Às vezes nós achamos que o inimigo vai lá e vai lançar uma bomba, e de repente vai derrubar todo o prédio, como a gente vê na guerra. O inimigo, ele vai aos poucos. A gente vê agora aí a guerra, né, do Irã contra Israel. Israel atacou pontos estratégicos do Irã. Ele atacou pontos estratégicos. O inimigo, ele vem também. Ele vem e traz as distrações. Ele vem e traz o desgaste silencioso. Ele vem e traz uma agenda cheia. Uma agenda cheia, mas às vezes é uma agenda que não foi Deus quem preparou. Somos nós que queremos preencher a nossa vida, e a gente coloca um monte de coisa, sabe? Depois ele coloca, além da distração, desgaste, agenda cheia, ele coloca aquele: vou orar depois, vou ler a Bíblia depois. E aí isso de repente é um dia. Quando a gente vê, são 2 dias. Quando a gente pisca, passou uma semana. Quando a gente vê, foi 15. Quando a gente vê, foi 30 dias sem orar, 30 dias sem abrir a palavra. E é isso que o inimigo está fazendo. Ele está nos matando aos poucos. Ele está nos asfixiando aos poucos. Porque nós, como seres espirituais, se nós não nos alimentamos da palavra, se nós não nos alimentamos do Senhor, se nós não nos alimentamos em oração, a gente vai se alimentar do quê? Da podridão deste século. É muito bonito dizer: ah, sou vaso, sou vaso. Vaso foi feito para ser preenchido. Aleluia. Amém. Eu estava orando antes de começar o culto, eu orei já lá no meu quarto. E eu orei: Senhor, a tua palavra já está falando comigo. A tua palavra já está ministrando ao meu coração de coisas que eu preciso fazer, de voltar à guerra. Gente, não é em vão que eu coloquei essa roupa aqui. Foi proposital, calça verde e camisa, cores do nosso exército brasileiro. Mas nós pertencemos a um exército que é muito maior do que o exército dessa terra. Nós pertencemos ao exército celestial. Mas o que é um exército sem as suas armas? Não é ninguém. Um exército sem armas vai ser derrotado. E nós vamos ver as nossas armas, né? Nós vimos ali a armadura, verdade, a fé, salvação, né? O capacete, a couraça, o cinto da verdade, né? Calçados com a verdade do Evangelho. Nós temos que andar com isso. Os pais da igreja, né, antiga diziam assim, que negligenciar a oração e a palavra é entregar suas armas sem lutar. Ou seja, se a gente não orar e não buscar a palavra, nós estamos nos entregando ao inimigo. Porque crentes fracos são fáceis de destruir.
Né? A gente estudou, né, o pão e o circo. Dá pão e circo para o povo. Dá algo para ele se destruir, se distrair, uma comida para se alimentar. Efésios 6:11 diz: revistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Revistam-se com toda a armadura. Que a gente possa pegar aquelas palavras e viver isso. Que a gente possa viver a palavra, viver em oração, viver em busca. Eu não estou falando que a gente agora tem que se trancar no quarto todo dia e ali a gente tem que ficar horas. Você vai dizer, não, mas eu tenho que trabalhar. Infelizmente, nós vivemos num mundo hoje que nós temos que trabalhar muito mais para sobreviver. Infelizmente. Porque a ganância do homem está fazendo com que as coisas fiquem caríssimas. Né? A idolatria, porque ganância é idolatria. A idolatria do homem, e digo, homens que temem a Deus, que deveriam temer. Homens e mulheres que têm em Deus o seu Senhor, mas que também estão entregues, idolatrando a ganância, de querer ser mais, de querer possuir mais e mais e mais. Isso fez com que nós temos que trabalhar muito mais do que antigamente. É verdade ou não é? Antigamente nós comprávamos um carro, uma casa, muito mais tranquilo do que hoje. Hoje o quanto a gente tem que trabalhar para conquistar isso? Para comprar um carro hoje. Né? Uma casa então, agora é milagre de Deus. Então, meus queridos, essa foi a introdução da palavra. Aí nós vamos para o primeiro tópico, que é identificando o campo de batalha. Aí nós temos que identificar o campo de batalha. E eu coloquei algumas coisas aqui para a gente prestar atenção nesse campo de batalha. A distração, como eu já falei na introdução, a ansiedade é algo que o inimigo está colocando. A gente está ficando ansioso porque a gente quer as coisas para ontem. Eu lembro que quando a gente estava em Joinville, né, os nossos líderes nos procuraram e falaram que a Sônia tinha que ir pedir para ela ser promovida, que ela tinha que falar com a empresa para pedir aumento. Mas nós não cremos nisso. Nós temos o quê? Que nós temos que pedir em oração. E ali nós dobramos os nossos joelhos e nós pedimos em oração a Deus que o Senhor colocou ela como cabeça naquele lugar, não como cauda. E que o Senhor levasse ela para que a empresa visse o trabalho que estava sendo realizado. E de Joinville para cá já foram 3 promoções? 4 promoções? Ou seja, nós temos que orar. Nós temos que, primeira coisa, temos que orar. Eu falei, não, ela não vai lá pedir. Nós vamos orar, porque foi Deus que abriu essa porta. Se Deus abriu essa porta, Ele vai fazer ela entrar pelas outras portas e subir. E se Deus uma hora falar, não é mais aqui, colocar lá em outro lugar, falar, amém também. Então as pessoas estão ansiosas. Outra coisa, estão cansadas. Tá? As pessoas estão cansadas. O cansaço está fazendo com que nós distanciemos de Deus. Nós não queremos mais guerrear. Nós estamos cansados. Aí tu chega sexta-feira em casa, tu não quer mais guerrear. Tu entrega. Sabe aquele negócio que diz o paranaense? Entreguei os bets. Lá em Curitiba se diz muito isso. Entreguei os bets. Não estou mais aí. Você está apanhando do inimigo e você já... Sabe? E as mentiras de Satanás. Outra coisa. É outra situação no campo de batalha que nós temos que identificar. E aí nós temos outras situações que cada um de nós temos que fazer depois uma autoanálise. O que está fazendo? Qual que está sendo o meu campo de batalha? A distração. Poxa, tem coisas que estão me distraindo. Isso estou dizendo eu, Cristiano. Ansiedade? Será que eu estou ansioso? Talvez me distraindo mais, mas não tão ansioso. Talvez me cansando com coisas que estão ocupando a minha vida, mas que não são aquilo que Deus tem para mim. Porque uma coisa é você fazer coisas que você foi chamado para fazer. Outras coisas é você se ocupar com coisas que Deus não mandou você fazer. Mas aí como é que você tem que lutar contra a distração? Com o quê? Com disciplina. Então se você está num campo de batalha com distração, você precisa focar em disciplina. Eu estou distraído, eu estou fazendo coisas que não é para fazer, eu estou me distraindo, estou ocupando meu dia, eu preciso de disciplina. Disciplina.
Agenda, preciso anotar. Eu, Cristiano, preciso anotar o que eu tenho que fazer na igreja. Eu preciso anotar o que eu tenho que fazer em casa, das minhas coisas. Eu preciso, eu estou me autoanalisando. Eu preciso ter disciplina. Como é que eu vou lutar contra a ansiedade? Através das promessas da palavra, as promessas de Deus. Se você tem a promessa de Deus, não fique ansioso. Se Deus falou para você que você vai fazer aquilo, se você vai ser aquilo outro, se Deus falou, deu uma palavra para você ou palavras para você, fique tranquilo, vai acontecer. Só que o inimigo, ele tenta o quê? Ele lança a ansiedade, ele lança o cansaço. Lute contra o cansaço com o tempo na presença de Deus. Você está cansado? Então você precisa ir para a presença de Deus. Você precisa. Largue tudo. Chute. Se for preciso, dá um berro, sei lá. Mas sai. Sabe aquele negócio de você? Tchau, estou saindo, vou ficar sozinho. Preciso falar com Deus, mas não quero que minha esposa esteja junto, não quero meus filhos. Vai caminhar. Eu estou precisando dar umas caminhadas. Parei de fazer isso. Fazer caminhada na rua, não estou falando de ir para academia. Aquele cheiro de muafa que tem, você entra lá dentro, já vem aquele cheiro de muafa. Não, ir para a rua, ir para Campos Novos, caminhar. Eu estou precisando fazer isso, eu fazia isso. E era bom, porque eu caminhava, eu respirava um ar puro, às vezes passava um caminhão velho, tudo bem, né? Dava uma desestressada, conversava com Deus e ainda Deus ainda, na sua infinita misericórdia, e ainda me usava para entregar a palavra profética para falar. Eu preciso voltar a fazer isso, porque isso vai me colocar na presença de Deus. Uma simples caminhada. Como Deus falava comigo, como eu falava com Deus. Tinha dia que eu não falava nada, eu só ia cantando, porque eu só ia cantando e rindo. Pessoal, esse cara é louco. Não nem ri. O que eu dizer? Então lute contra as mentiras com a verdade. Outra coisa, se Satanás está colocando mentiras ao seu ouvido, o inimigo é sujo, ele vem e fica falando. Você tem que lutar contra declarando as verdades. Não sou isso, Deus tem para mim isso. A gente tem que contra-atacar. O inimigo, ele não vai deixar a gente viver as promessas. Ele não quer. Então, o que eu digo, pegue sua espada, pegue a palavra, dobre os seus joelhos. O inimigo só avança onde a gente cede território. Aí você vai dizer, não hoje, não aqui, não na minha casa. Precisamos guerrear. Precisamos pegar a nossa espada. Precisamos não ficar na encolha, não ficar, sendo surrado como um escravo, como um mendigo, como um pedinte. Não, nós temos que nos erguer como filhos de Deus. E como os filhos de Deus, nós temos que nos colocar à frente. Vai ser necessário usar o escudo da fé? Use o escudo, mas vai em frente. Com uma mão vai com o escudo e com a outra vai com a espada. Mas não retroceda. Avance. Amém. Avancemos. Tá difícil. Temos que trabalhar mais, temos que dar um jeito de faturar mais para comprar casa. Amém. Senhor, me dá as estratégias. Espírito Santo de Deus, você é meu amigo, meu consolador. Me dá um negócio, me dá uma ideia. Me dá uma ideia para ajudar pessoas, para ajudar a minha casa, ajudar a minha família, ajudar na tua obra, Senhor. Porque nós vemos aí muitas ideias surgindo. Nós vemos realidades mudando da noite para o dia. Mas o que tem que estar no nosso coração é a nossa casa, a nossa família, a obra. Não o enriquecimento, a ganância, não. Amém? Amém. Estão aqui? Estão entendendo? Sim. Já identificaram algumas coisas no seu campo de batalha? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Tópico 2. Numa batalha você precisa lembrar quem você é. E na batalha o título desse segundo tópico é: lembre-se de quem você é na batalha. A sua identidade. Porque outra coisa que o inimigo vem atacar, além das distrações, além da agenda lotada, além do olhe depois, leia depois, faça depois, primeiro faça as tuas coisas, né? Buscai primeiro as tuas coisas e depois as coisas de Deus, né? É assim que o inimigo quer colocar. Mas quando nós sabemos quem nós somos na batalha, isso muda.
Isso muda. A batalha que você enfrenta hoje não muda quem você é, mas vai tentar te fazer esquecer. A tática mais antiga do inimigo é a guerra de identidade. Se ele consegue te fazer duvidar de quem você é, ele enfraquece sua autoridade, sua confiança e o seu chamado. Se o inimigo consegue atacar você nessa área, você vai ficar perdido. Você não vai saber nem para onde ir. É que nem você colocar ali no GPS, no Google Maps, né? No Google Maps você tem que escolher ali se você vai de bicicleta, se você vai de carro. É que nem você chegar ali e você sabe para onde você quer ir, porque você tem a promessa, mas você não sabe nem como ir, porque você não sabe quem você é. E se você não sabe quem você é, você não sabe para onde ir, você vai ficar perdido. Outra coisa, preste bem atenção nessa frase de Greg Laurie. O diabo conhece o seu nome, mas te chama pelo seu pecado. Deus conhece o seu pecado, mas te chama pelo seu nome. Aleluia. Satanás, ele vem para trazer o que? A acusação. Ele vai dizer, olha, você é isso, você é adúltero, você é isso, aquilo, você não presta. Você não pode estar na presença de Deus. Quem é você? Quem você pensa que você é? Ele vai atacar na sua identidade. Mas Deus, ele vem, ei, te chamo pelo meu nome, pelo teu nome. Jesus, Deus, ele chama você pelo teu nome, não pelo teu pecado. Se não bastasse, a Bíblia traz um monte de relatos onde ele chama uma prostituta, onde ele chama um desocupado, onde ele chama um estressado, onde ele chama um medroso, onde ele chama um assassino. Um que matava os cristãos, de repente, é um que vai levar a palavra. Então, meus queridos, Deus, ele chama pelo teu nome, não pelo teu pecado. O inimigo, sim, ele vem atacar na sua identidade. Aí você não entende que em Cristo somos uma nova criatura e que Deus vê através de Cristo para as nossas vidas. Então, se você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, Deus, ele vai olhar para você através de Cristo, não pelo que você errou, não pela sua vida do seu passado. Ah, mas eu errei faz poucos minutos. O inimigo vai fazer o quê? Você errou, você pecou, você é um miserável. Ele vai atacar isso, ele vai atacar a sua identidade. Mas quando a tua identidade é em Cristo, quando você sabe quem você é, nessa luta, você pode até titubear, mas você vai continuar avante. Você pode tomar um tiro, mas você vai mesmo machucado, você continua. E na caminhada, Deus vai te restaurando, Jesus vai te curando, Jesus vai sarando as suas feridas. Porque nós vemos Jesus em algumas horas, que ele curou, ele fez um milagre na hora. Mas teve hora que Jesus não deu um milagre, Jesus curou. E a cura, ela vai acontecendo. Jesus disse, vai, vocês já estão curados. Mas eles olhavam, mas eles não estavam ainda totalmente curados. Claro, o milagre não havia acontecido, mas sim a cura. A cura quer dizer, vai, que no caminho vocês vão estar sãos e perfeitos. Então, meus queridos, na guerra espiritual é a mesma coisa. Você pode ter sofrido um ataque, mas não pare. Não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Continue, continue, continue. Glória a Deus. Porque o inimigo vai querer o quê? Fazer que você pare. Vai querer que você se vitimize, ó céus, ó vida. É isso que o inimigo quer. É isso que o inimigo tem lançado na minha mente. Ou vocês acham que eu sou diferente de vocês? Vocês acham que eu não vivo tudo isso aqui? Tudo isso aqui que eu estou falando, eu não sei se para vocês, mas para mim está sendo como um combustível para mim continuar. Está difícil, continue. Eu quase que antecipo o próximo tópico, vai ficar para a semana que vem. Estou me segurando para não falar. Você não é o que a batalha diz que você é. Você não é o que os seus fracassos sussurram. Ah, você é uma fraude nisso. Você não é uma boa mãe. Você não é um bom pai. Você isso, você aquilo. Você não é a soma dos seus erros, do seu passado ou das suas circunstâncias. Tem muitas pessoas que estão perdidas aqui, no seu passado e nas suas circunstâncias.
estão lá cheios de feridas, se lambendo, sabe? Se autocomiserando, se ficando naquela dor e não estão querendo ser curadas. Você é feito de forma admirável e maravilhosa, formado pelas próprias mãos do Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, o nome do ministério é o quê? Selados com o Espírito Santo. Selado significa o quê? Que você foi fechado, você foi tido como um selo, como uma propriedade exclusiva de Deus. Jesus colocou o selo dele com sangue. Não foi um bezerro, não foi nenhum animal, não foi uma pomba que foi lá entregue como sacrifício. Foi o próprio Deus vivo encarnado na terra através de Jesus Cristo. Aleluia. E ponto. Então, Deus, ele não faz lixo, ele faz obras-primas, ele faz guerreiros, ele faz filhos e filhas que carregam o seu espírito para a batalha. Ele nos fez para nós enfrentarmos o inimigo, não para nós temermos. Jesus disse: ei, vocês farão obras ainda maiores do que as que ele fazia naquela época. Cada ataque que você enfrenta é no fundo uma tentativa de te afastar dessa verdade. Cada ataque que o inimigo faz é para te paralisar. Porque, meus irmãos, o inimigo, Satanás, ele não tem poder, ele não tem autoridade para que as promessas de Deus nas nossas vidas sejam completamente eliminadas. Não, ele não tem. Nós temos. Nós podemos não viver. Nós podemos fazer pacto com as trevas. Nós podemos abandonar tudo aquilo que Deus tem. Mas o inimigo não tem. Não tem. Tá? O que ele tenta fazer? Ele tenta ganhar terreno. Ele tenta fazer com que a guerra, através da guerra, faça com que a gente se afaste das promessas e atrase as promessas. E às vezes você pode pensar que coisas que Deus prometeu que estão demorando, é culpa de Deus. Não. Às vezes a culpa é nossa, que não estamos guerreando, que não estamos tomando a posição que deveríamos tomar. Porque existem promessas nas nossas vidas que nós temos que estar posicionados. Se nós não estivermos posicionados naquilo que Deus tem, não adianta. Nós já demos um testemunho meu e da minha esposa, que enquanto nós não estávamos posicionados, coisas não aconteceram. E a gente estava o quê? Patinando. Nós nos posicionamos, a coisa funcionou. Mas tem coisas que de repente agora eu e ela precisamos nos posicionar perante a igreja, perante o nosso casamento, perante a nossa casa, a nossa família. Precisamos nos posicionar. E isso é durante a nossa vida. São os ajustes que a gente vai fazendo. A gente vai ajustando a rota. A viagem acontece isso. Qualquer viagem pode acontecer isso. Mas nós temos o que? Estar posicionados. Amém? Amém. Quem está me entendendo? Amém. Amém? Amém. Se o inimigo consegue te convencer de que você é fraco, indigno ou quebrado demais para ser restaurado, ele ganha terreno. Você não pode deixar que o inimigo diga isso para você. Se você é fraco, diga para ele: sou forte. Aleluia. Porque Deus é minha força. Amém. Se ele diz para você que você é indigno, sou indigno, mas a graça dele me alcançou. Se ele falar para você: você é quebrado demais para restaurar, não tem problema, ele faz um vaso novo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga. Como é que a gente combate com Satanás? Diga com mentiras. Digamos a verdade. A verdade. Mas quando você permanece na sua identidade dada por Deus, o território pertence a você, porque a sua vitória está nele. Aleluia. A nossa vitória está em Cristo Jesus. Se nós lutarmos sozinhos, nós vamos perder. Agora, quando a gente diz: Senhor, o Senhor é a minha força, nós aprendemos com Davi. Davi tinha a força dele no Senhor. O coração de Davi estava no Senhor. Ele cometeu erros? Cometeu. Mas ele continuou sendo quem? Um homem com o coração de Deus, pertencente a Deus. Amém? Amém. Você nasceu para andar em vitória, não em derrota. Você carrega o DNA de quem?
De Deus, de Cristo Jesus. A nossa descendência vem de Cristo. Aleluia. O Espírito dele está sobre nós, está em nós. Jesus falou que ele enviaria o Consolador, o poder dele, a vitória dele. Amém? Amém. Se o poder é dele, a vitória é dele, e nós estamos nele, nós já somos o quê? Mais vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Não é verdade? Amém. Se nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, por que nós não estamos vencendo e reinando? Por que nós estamos tendo áreas da nossa vida que o inimigo está atacando? Porque nós estamos permitindo, porque nós estamos sendo fracos, porque nós estamos... Aí nós temos que cada um identificar no campo de batalha quais são as situações que estão nos atacando. É a bebida? É a agenda lotada? É a pornografia? É... O que mais? Me ajude. Ansiedade? Cansaço? É o querer crescer rápido demais? E aí no primeiro vento, tomba. Meus queridos, Deus está trabalhando em mim, ó, há muito tempo. Há muito tempo Deus está trabalhando em mim. Não pense que é aquela história do bambu japonês, não é? Que fica não sei quantos anos, que ninguém vê nada, e de uma hora para outra ele cresce super rápido. É a mesma coisa. Ninguém está vendo nada em mim agora, talvez. Talvez pessoas estão olhando para mim e pensando: nossa, que palavra fraca, nossa, que pregação ruim, nossa, quem é o cristiano? Meus queridos, eu estou em construção. As minhas raízes estão se aprofundando. Mas a hora que Deus falar, agora é a tua hora. Lembra da palavra que eu te dei? Lembra daquilo que eu te falei? Que eu ia te colocar no meio de pessoas, e pessoas iam olhar para você e dizer: quem que é esse daí? Agora é a tua hora. Agora você vai aparecer. Agora você está pronto. Agora você está posicionado naquilo que eu queria que você estivesse. Agora sim, agora vai. Ele não vai posicionar a gente na frente de batalha para a gente morrer. Não. Ele vai nos preparar, vai nos fortalecer. E aí a hora que fala, agora sim. Agora você vai. Agora eu vou te colocar. Agora eu vou soprar o teu nome. Nós temos que fazer a nossa parte, nosso networking, né, como empresário. Temos que fazer a nossa parte. É aquilo que eu falei há cultos atrás. Nós podemos fazer o que for, mas em favor de Deus é só a nossa força. Hoje declare sobre a sua vida: eu sou feito de forma admirável e maravilhosa. Meu Deus faz coisas maravilhosas. Minha identidade está segura. Minha vitória está nele. Ande hoje nessa verdade. A batalha é real, mas sua identidade também é. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, essa foi a primeira parte da mensagem. Vocês gostaram? Amém. Tem a parte B. Tá? Temos o terceiro tópico. Tá? O quarto tópico. E a conclusão, que vai ter 3 estratégias para você permanecer firme. Tá? A nossa conclusão semana que vem vão ser 3 estratégias práticas para permanecer firme enquanto você espera pelas promessas de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé? Vamos pausar o culto, que não vamos terminar. O culto continua semana que vem. Se você gostou dessa palavra, se ela fez sentido para você, e alguém veio no seu coração que precisava receber essa palavra, que você possa convidar essa pessoa semana que vem para estar conosco. Amém?